Vamos lá, então. Agora que eu aprendi como fazer uma audiodescrição, vou fazer minha audiodescrição aqui, ou pelo menos tentar fazer minha audiodescrição o mais próximo possível do ideal. Eu sou o Bruno Nepomuceno, eu sou um homem preto, de tom claro, tenho 1,76 m, tenho tatuagens no braço, 2 braços fechados, estou me vestindo todo de preto, estou com tênis preto e o calcanhar do tênis verde fluorescente, um verde-limão fluorescente, cabelo preto curtinho e tenho sardas pelo meu rosto. Primeiramente, agradecer a presença de todos, o interesse de todos pelo tema que é por mim tão querido e estudado, que é a acessibilidade. Hoje eu vou contar um pouco de um estudo de caso, tanto meu quanto de uma equipe que eu trabalhei, uma equipe fantástica, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2021. Então, esse aqui vai ser como a gente conseguiu aplicar a acessibilidade no fundamento do Design System para poder criar um produto mais acessível a todos. Então, o nome da minha palestra é Acessibilidade e Design System de mão dadas. Hoje também eu tive um aprendizado aqui sobre emojis, e eu já tinha colocado um emoji já na minha apresentação, mas os de mão dadas ali, eles seguem um pouco antes, então eu pequei, mas talvez tenha pecado tanto ali. E aqui começa a história, né? Lá na empresa que eu trabalhava, tinha eu e mais toda equipe. A gente teve uma sorte que toda a equipe de design tinha uma preocupação com acessibilidade, uns mais do que outros, mas todos tinham foco em acessibilidade. E a gente teve ali um desafio, mais ou menos ali em agosto de 2021, que era reestruturar o Design System legado. Então já existia um Design System lá, que é um sistema, é uma biblioteca de componentes, onde você vai construindo a interface do seu produto. E a gente tinha um desafio, que era reconstruir esse design system legado, e como a gente ia ter que fazer isso praticamente do zero, a gente aproveitou nosso conhecimento em acessibilidade e falou, por que não aplicar isso agora em fundamentos, que vai ser bem mais tranquilo a gente ter essa preocupação agora do que ter que ficar tentando evangelizar e depois se preocupar a empresa toda com questões de acessibilidade. Se a gente conseguir montar nossos fundamentos aqui com preocupações de acessibilidade, para os outros designers e para as outras pessoas envolvidas com o produto, para construir produtos mais acessíveis, seria um caminho mais natural, porque já teve uma preocupação desde o fundamento. Aqui no nosso lado tem uma figura aqui, que é nosso roadmap, né, o mapa da estrada. Só um lembrete, algumas imagens que vocês vão ver são prints, até porque tem um NDA aí, né, que é um termo de confidencialidade, então talvez eu não possa apresentar tudo, então vai ser alguns prints, eu vou explicando o que é que tem ali. Isso aqui é um cronograma, um roadmap basicamente é isso, é um cronograma. Nesse cronograma tem as fases das entregas ali que a gente precisava fazer e também tem os itens que a gente ia percorrer ali, né, ia desenvolver. Então, os itens que a gente estava ali trabalhando ia ser as cores, era o nosso maior problema que a gente tinha ali em questão de acessibilidade, era com as cores. A gente também ia trabalhar na questão de tipografia, né, principalmente a hierarquia de tipografia. Aproveitando, a gente também ia trabalhar com questão de grid, com questão de espaçamentos, e por final, e não menos importante, a questão dos tokens, né? Que é a comunicação ali entre time de design e time de tecnologia, porque o Design System ele precisa desses três pilares, né? Que é design, tecnologia e também a questão da documentação disso. Então, um pouquinho do contexto para a gente. O que o Design System, né? É interessante entender no Design System. Então, eficiência para o seu time, consistência para seus usuários e escala para a sua empresa. Eu vou me atentar ali na questão da consistência, que era um dos itens que mais pegava a gente, que é de tornar a experiência da pessoa usuária na plataforma única e igual, independente do dispositivo que ela tiver, né? Se ela estiver navegando pela web, pelo celular, ou tiver contato com outra mídia também. Então, acredito que um dos pilares aí do Design System e um dos pontos importantes do Design System seja justamente esse, e outro é a questão das inconsistências, né? Que você conseguir manter a consistência do seu sistema, a experiência vai ser única ali. Vou pegar aqui um exemplo, em as citações ali da Microsoft, que é uma empresa que trabalha bem a questão de acessibilidade. Pelo menos eu vejo bons artigos dela trabalhando nisso, isso aqui não é uma publicidade. Então, uma qualidade, conceito, né, de acessibilidade ali, qualidade que torna a experiência aberta a todos. Aqui cabe uma problematização em cima desse todos aqui, mas eles têm um outro, que é um outro conceito, que é sobre design inclusivo, que é a metodologia de design que permite se basear em toda uma gama de diversidade humana.
E aqui, quando ele fala de diversidade humana, ele perpassa, né, questões de gênero, de classe, de cor, de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais ali. E aqui tem um recorte lá do Ricardo Wagner, ali, que é o líder de acessibilidade da Microsoft no Canadá, que eu acho bem interessante, que ele, o que ele diz, né, que nós não temos que nos adaptar, né, aos produtos. E os produtos têm que se adaptar a gente. Eu sou designer há um pouco mais de 10 anos, agora por design, né, de acordo com o LinkedIn. Eu sou designer aí há um pouco mais de 10 anos. E uma coisa que eu percebi, somente de 2017 para cá, antes de 2017 para trás, toda vez que eu tinha que usar uma ferramenta de design, eu precisava reaprender como usar essa ferramenta. Então, eu tinha uma curva de aprendizagem. Além de ter um mundo novo na minha frente, né, que eu ia ter que aprender a trabalhar com aquela ferramenta, ia ter que aprender rápido, eu ainda tinha que aprender conceitos novos. De 2017 para cá, mais ou menos, eu penso, pelo menos uma percepção minha, as ferramentas estão mais parecidas. Então, se eu saio de um Figma para um Photoshop, as ferramentas são semelhantes ali e eu consigo aproveitar alguns conceitos. Então, acho que esse aí, pelo menos a minha experiência, é um ponto que eu vejo já as ferramentas mudando já essa questão. Eu, Bruno, não tenho que me adaptar para usar a ferramenta, e sim a ferramenta já está adaptada. Naquele cronograma que eu mostrei lá atrás, tinha uma questão do tempo, né? A gente tinha ali 12 dias para reestruturar todo esse design system, e lembrando que nós não éramos pessoas especializadas em design system, acessibilidade, isso é um ponto importante, e também já não estava trabalhando o tempo inteiro nessa reestruturação, né? Nós éramos designers, tínhamos nossos produtos, estavam nossos squads, e estávamos reservando algum tempo ali. E a resposta para aqui, se era muita coisa para fazer sozinho ou com poucas pessoas, a resposta é sim ou não. A acessibilidade não tem que ser algo difícil, não tem que ser um fardo, né? Como das empresas que eu já passei, sempre quando a gente levava acessibilidade para a mesa, as pessoas falavam, mas vai ter mais trabalho, vai ter que contratar pessoas. E não acredito que não seja bem por aí. A gente consegue fazer coisas simples no dia a dia, se a gente só seguir as normas lá da W3C, da WCAG, minimamente a gente vai estar conseguindo já entregar produtos mais acessíveis. E como o meu colega falou aqui antes, se você é um design de experiência, se você é um product design, você não está se preocupando que seu produto seja acessível por todas as pessoas, você tem alguma coisa errada aí, você tem que dar um passo atrás. Aqui um momento muito chique, que eu acho que é a primeira vez que eu apresento algo e me cito nessa apresentação, né? Mas eu acho que fiz uma analogia aqui, essa aqui foi uma analogia boa para a gente conseguir vender isso, né, para os diretores da empresa. Então, eu fiz uma analogia entre design e arquitetura aí, e expliquei um pouco, né, sobre como construir um produto. É interessante você ter bases sólidas. E se nessa base, no nosso caso, produto digital, tivesse itens de acessibilidade, no futuro ia ficar mais fácil tratar de acessibilidade, principalmente a gente já conversando, envolvendo várias outras pessoas, né, que não foi só no design. Nesse momento a gente envolveu os PMs, né, os Product Managers, a gerência de produto, envolveu as pessoas de marketing, a gente conseguiu trazer os designers de marketing, que era de outra gerência, para debaixo do guarda-chuva do chapter de design. Então, ficou comum os designers, né, de marketing para a gente perguntar, será que eu estou usando esse fundo aqui, está dando contraste suficiente com a letra, e vice-versa. Então, fez uma troca bem legal e trouxe acessibilidade para a mesa, e toda a empresa começou a ficar envolvida. Nosso primeiro passo, então, depois sabendo que a gente tinha 12 dias ali para fazer isso tudo, a gente foi arrumar a casa, né? E a gente começou pelas cores. As cores eram o nosso problema, nosso maior problema que a gente tinha lá, em questão de acessibilidade. Então, a gente fez um levantamento, fez um inventário de componentes, e nesse inventário de componentes coletou todas as cores. Então, essa aqui era a quantidade de cores que tinha. Então, são bastante cores para ser usadas. Ali tinha mais de 36 cores para vocês usarem. Aqui tem um pouco delas. A gente fez um levantamento maior, tinha mais de 116 cores. Então, você imagina, você com uma paleta de 116 cores para usar no seu dia a dia, aumenta sua tomada de decisão, né, sua carga cognitiva, você como pessoa design, para poder escolher qual cor usar no meu produto ali no dia a dia, era bem alta, e isso
gera inconsistência, né? Porque fica de acordo com o arcabouço, de acordo com o conhecimento que cada pessoa tem, poder decidir, escolher uma cor. E a maioria dessas cores não tinham contraste suficiente, né? Não passava ali pelos critérios da WCAG. Aqui é um zoom mostrando um pouco mais das cores. E aqui é uma outra falha minha, né? Que eu não dei uma descrição também da quantidade das cores que tinham ali. E eu percebi isso no meio do caminho fazendo. Mas a gente tem várias tonalidades ali de cinza, mais de 10 tonalidades de cinzas, mais de 10 tonalidades de azul, mais de 10 tonalidades de vermelho, roxo, e fora as cores de feedbacks também, que não tinham uma tonalidade suficiente, né? Quando eu falo cores de feedbacks, cor de sucesso, cor de erro, cor de perigo ali, que ajuda a gente no suporte da interface. Outro problema que a gente tinha era as cores de marcas, né, as famosas brand colors. Normalmente, isso, quando eu digo normalmente, eu quero dizer que as cores para marketing normalmente não são pensadas em acessibilidade. E quando eu falo isso, não quero dizer que graphic design, designers gráficos não se preocupam com acessibilidade. Não é isso. É que normalmente essas coisas são voltadas para ter um contraste alto, para ter um destaque, para serem percebidas quando eu estiver passando de carro na rua, olhando para um outdoor. E não necessariamente, e por conta disso, a acessibilidade meio que não é o ponto forte disso, né? O ponto forte para as brand colors ali é chamar uma atenção e normalmente isso. E lembrei, tem designs de designs gráficos que pensam acessibilidade, sim. E aqui são nossas cores, né? Ela aplicada ali em modo dark, em modo light. Essas cores são as mesmas cores aplicadas nos dois modos, e era assim que era feito, então eu não tinha uma preocupação aí em contraste quando eu mudava ali o modo, né? Modo claro e modo escuro. Modo claro é quando a tela tem predominantemente o fundo mais claro, seja branco ou cinza claro, e modo dark quando ela tem predominantemente o fundo mais escuro, seja um cinza bem escuro ou até mesmo preto. Aqui é para a gente ter uma noção ali do contraste, né, de uma para outra, com o zoom. Outro problema que a gente também conseguiu aí trabalhar era a questão da tipografia. Aqui entra um problema interessante, que é o problema tanto em design quanto em código também, né? A nossa tipografia não tinha regras, então era comum eu ter um título grande e ter um subtítulo maior ainda. E para design pode acontecer um problema visual, né? Você ter esse choque ali na questão da hierarquia visual, de ter um subtítulo maior, só que em código que acontecia o problema, porque lá quando chegava para o código, como não tinha tokens definidos, né, para a gente poder criar a hierarquização visual da tipografia, normalmente os desenvolvedores pegavam esse exemplo que eu dei, né, de um título pequeno com um subtítulo grande, eles trocavam lá a estrutura HTML, ou seja, ele colocava um H2 como título e um H1 como subtítulo. Então, quando o leitor de tela passava, ele primeiro ia ler o subtítulo e depois ele retornava para o título lá, por questão de como funciona, né, normalmente sistemas de leitores de tela. E isso era um problema para a gente que consegue enxergar e também um problema para pessoas que precisam desse recurso de leitores de tela. Aqui é a folha, normalmente, como eu disse, tem algumas coisas que são printadas, né? Mas foi só para exemplificar que a gente teve uma preocupação ali com a questão da tipografia. E aqui é uma provocação, né? Ferramentas de acessibilidade aliadas ou vilãs. Nesse momento aí, a gente estava lendo alguns artigos para poder entender mais. Eu trouxe algum deles aqui, tem um QR Code, mas também tem um link na apresentação. Quem for baixar depois ter acesso à apresentação, quem quiser escanear também, que estiver nos assistindo, ver. Uma é do Marcelo Salles, quem estuda acessibilidade no Brasil conhece, é uma figura importante. Então, ele fala ali sobre os perigos, né, das ferramentas milagrosas. E um outro é do Reinaldo Ferraz, que ele fala ali dos validadores automáticos de página. Nós usamos ferramentas e ainda uso ferramenta ainda, e uma das questões ali sobre ferramental, quando a gente tem uma preocupação com acessibilidade desde os fundamentos, eu diminuo a questão do meu uso de ferramentas no dia a dia para construir minhas interfaces. Então, talvez não precise ficar messando o contraste da cor usando uma ferramenta, um plugin ali para messar, para messar se tem contraste ou não, porque eu já sei que lá atrás teve uma preocupação com questão de cores, então eu já foi garantido lá atrás que meu botão, a tipografia que está no meu botão vai ter um contraste suficiente. E aqui uma das ferramentas que a gente usou foi o Adobe Color lá, não estou fazendo propaganda da Adobe, não estava me pagando nada, mas foi uma ferramenta que a gente usou bastante para
garantir que tudo que a gente estava colocando em tela em questão de cores ia ter contraste, principalmente a questão dos textos sobre os componentes, né? E aqui rolou uma pegadinha, né? E até talvez seja interessante eu evidenciar aqui como é importante o design critique. As ferramentas, elas são baseadas nas diretrizes da WCAG, e aqui, quando a gente rodava no Adobe Color, nossos textos estavam todos passando com questão de contraste, né? Tava ok, mas quando a gente estava no Figma, que era a ferramenta de design que a gente estava usando, quando a gente rodava a ferramenta de plugin, o plugin de contraste lá no Figma, ele reprovava. E aí, o que acontece? O WCAG, ele faz essa validação ali da questão do contraste do texto usando pontos, né? É uma métrica, uma unidade métrica usada em design gráfico, mas também usada em design digital. E no Figma, em pixel, ou seja, 18 pt, 18 pontos aqui no Adobe Color, era diferente de 18 pixels lá no Figma, porque 18 pontos equivale a mais ou menos 22 pixels. E sempre estava reprovando. E como a gente já estava enviesado, trabalhando alguns dias já nessas ferramentas, só em um design critique que um dos designers percebeu, mas a unidade métrica aqui está diferente, vocês estão apanhando aí. E depois disso a gente conseguiu solucionar. Pensando nisso, a gente chegou ali no reinventar a roda ou apenas repensar. A gente já tinha cores, já tinham cores sendo usadas pelo sistema já, e será que a gente precisava apagar todas essas cores e usar as cores novas? E depois de alguns testes, a gente percebeu que não. Algumas cores a gente ia conseguir usar, outras a gente tem que mudar um pouco a tonalidade em si, mas não ia precisar jogar tudo fora e começar do zero. Aqui tem um exemplo de um antes e depois. Na primeira interface, eu tenho um botão roxo e também tem um link. Vocês não devem nem estar enxergando, mas tem um link ali da cor roxa também. Isso aqui era um problema de aplicação. Esses eram usados uma interface desse jeito, com o botão roxo, link roxo, e quase não para a gente que tenha... Para eu que tenho uma boa visibilidade, que consigo enxergar relativamente bem, já não conseguia enxergar mais esse link. E do outro lado, uma aplicação, nessa aqui é um dos testes da aplicação, mas a gente trocando ali, usando uma das cores primárias ali, que era o azul, a gente já tem um melhor contraste já. E assim a gente continuou fazendo testes com outras interfaces, né, fazendo essa troca de cores aí da nossa própria brand color, subindo um pouco o tom, baixando um pouco o tom dela. E qual foi o resultado disso tudo? A gente conseguiu, esses 12 dias que eu falei lá atrás, além da gente ter que entregar, a gente tinha que vender isso para os C-Levels, né? Então a gente tem que empacotar tudo, levar para a diretoria, que eles tinham que assinar, para aí sim a gente começar a construir o design system. Lembrando que a gente estava fazendo os fundamentos, né? Então eram os foundations ali, era só a base, e a partir disso, aprovado, que aí sim a gente ia começar a construir nosso design system em si. E teve a coisa boa, foi que a gente aproveitou esse tempo e fez tanto para Light quanto para Dark. O produto, até enquanto trabalhava lá, não tinha uma visualização em Dark Mode, mas uma parte do produto era inteiramente feita em Dark Mode, uma parte do produto lá que era de consumo de vídeos. E para até replicar um pouco da experiência do YouTube e tal. E essa parte não tinha nenhuma biblioteca que desse suporte para Dark, aí nesse momento deu. Aqui é uma brincadeira, tem aí o Star Wars, eles brigando, né? O lado bom e o lado mal da força aí. Porque eu não tenho Dark Mode para mostrar para vocês. Eu saí da empresa e eu não fiz um backup disso. Então, mas o Light eu vou conseguir mostrar para vocês perfeitamente. Mas o Dark eu não tenho, então já peço desculpa aí. Foi um ato falho. Aqui, lembra lá daquela quantidade de cores, daquela gama de cores enormes que a gente tinha? Isso aqui foi nosso produto final. Então, a gente agora tem duas cores primárias, e para cada cor primária, a gente tem 3 variações ali de tonalidade, que pode ser usada para estados, né, quando eu passar o mouse por cima, pode ser para quando eu tiver pressionado o mouse por cima, ou pode ser para um background ali também. Então, esse é um resumo da quantidade de cores para onde a gente veio. As cores neutras também, a gente teve aí o mesmo formato, né? Conseguiu trabalhar com 2 cores puras e variações de 3 tonalidades. Isso aqui é importante, que as cores neutras para o Light Mode, né? Que é o modo claro. Mas para Dark Mode é um pouco mais extenso a questão das cores neutras ali, porque tem um uso de cinzas bem maior do que no modo claro. E o feedback também, né? As cores de feedbacks ali, que são as cores de suporte
que dão suporte para a gente, para a questão de mostrar algo que deu sucesso, algo que deu errado, mostrar a informação. Eles também diminuiu bastante, então a gente conseguiu o mesmo sistema, né, usando uma cor pura e tendo a variação de tonalidade para ela. Aqui são todas as cores, um resumão de todas as cores que a gente usou. E chegando no finalzinho aqui, é uma provocação, né? Mas isso é responsabilidade de todo o time, e a resposta para isso aqui é bem óbvia, né? Não é responsabilidade só de uma pessoa, nem responsabilidade só do time de design, tem que envolver todo mundo tem que estar interessado por isso. E foi um momento interessante, porque a partir desse momento a gente conseguiu impactar outras pessoas com a palavra acessibilidade, que muitas pessoas nem conheciam na época, e mostrar a importância que ser um produto acessível não é só para pessoas que precisam de produtos acessíveis, né? Uma colega disse mais cedo que a tecnologia ajuda as pessoas, né? Com as pessoas a ter vidas melhores, e ela é fundamental para pessoas que precisam mesmo realmente de um sistema de apoio ali, seja para ler, seja para se locomover e tal. E as pessoas tiveram acesso, e para isso, para a gente, talvez tudo que eu apresentei até agora que o time fez, o mais importante, eu acho que foi a conscientização, porque essa palavra entrou no dia a dia dessas pessoas. E será que chegou no final, acabou, né? Então, não acabou, foi apenas um passinho que a gente deu ali. A gente conseguiu manter as cores do sistema acessíveis, também conseguimos manter os textos ali também acessíveis, mas agora que ia começar a brincadeira, porque agora que a gente tem que começar a construir todos os componentes e continuar mantendo quente, né, a acessibilidade na empresa, fazendo que ninguém esquecesse, todo mundo entender o quanto é importante, principalmente nós como construtores de produtos digitais, manter nosso produto acessível a todo, inclusive a gente também, né? Aqui eu deixei uma frase aqui de final, que era do nosso head lá, o João Santos, que resume bastante bem isso, né? Ele coloca ali muito bem, que é o ponto do iceberg do que a gente queria construir, que é justamente isso. A preocupação de acessibilidade nasceu da área de design, mas ela foi para toda a empresa, então PMs estavam envolvidos, os diretores da empresa estavam envolvidos, pessoas do atendimento estavam envolvidas, o marketing começou a trabalhar junto com a gente, que é um braço importante, porque para não ter essa discrepância do que é apresentado em produto e do que vai para a publicidade. Então, acredito que foi um passo bem importante para a gente, e talvez o que tenha sido mais importante foi toda a empresa ter ficado envolvida com isso. E chegando para o final, mostrar o time que trabalhou, né? A acessibilidade foi o João, Marina e o Thales, era da Guilda de Acessibilidade. Design System tinha o Bruno, que sou eu, o Jorge e a Marina, que trabalhavam nessas duas guildas. Aqui são eles, e são os QR Codes aí para vocês escanear, que são os LinkedIns dele. No slide anterior tinha os links, né? Então, para quem baixar a apresentação, lá tem os links, pode ser acessado por lá, ou também pode ser acessado por aqui. Agradecer o tempo de vocês, muito obrigado pela oportunidade, e se tiverem perguntas, o momento é exatamente agora, e aqui também tem meu QR Code para quem quiser escanear, conectar via LinkedIn, e é isso, muito obrigado.